Neste ano, os eleitores brasileiros vão novamente às urnas para escolher o novo presidente da República, deputados federais e estaduais, senadores e governadores. Os prazos do calendário eleitoral e as regras para candidatos, coligações, federações partidárias e também partidos políticos são o tema hoje aqui do programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru em formato virtual, recebendo a docente da Unesp e cientista política, professora Maria Tereza Kerbaui. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, professora. Obrigado, é um prazer estar com vocês novamente. Professora, quais são as regras para registro das candidaturas agora em 2022? As regras, elas foram editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, a partir de julho, né, começam a 20 de julho, né, marca o início da realização das convenções partidárias que decidirão os candidatos para as eleições de outubro. Uhum. Qual é o perfil? Quem pode ser candidato hoje no Brasil? Olha, precisa ter mais de 18 anos, né? E tem regra para senador, tem idade para senador, e tem que ser indicado pelo partido. O partido, nas convenções, é que indica os candidatos, tanto para presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Existem algumas regras também com relação a domicílio eleitoral e também a filiação ao partido político. Sim, tem que estar afiliado ao partido político. Essa filiação teve uma janela partidária que se encerrou no dia 2 de abril, né? Foi importante porque teve uma migração muito grande entre os partidos. Os partidos têm esse momento, né, que eles podem trocar de partido, é um momento especial, e tem que estar afiliado a um partido e tem que estar residindo no território, quer dizer, no estado para o qual ele vai se candidatar. Uhum. Agora, desde 2010, nós temos em vigor no Brasil a lei da ficha limpa, né, que também deve ser observada no momento aí do registro das candidaturas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem um prazo para homologar ou cancelar as candidaturas. E este prazo, então, é setembro, né? A data exata é setembro, e aí os candidatos podem começar a fazer a campanha, fazer a campanha antes, começar a campanha dia 16 de agosto, mas tem um prazo para o tribunal decidir se a candidatura é homologada ou não. Uhum. Como funciona? E depende da ficha limpa, né? Sim. Como funcionam, professora, as convenções partidárias? Tem as indicações dos candidatos, né, pelo partido, isso já está sendo pensado antes, né? O partido pode indicar até um número, né, referente ao número de cadeiras que tem no legislativo, né? E ele faz essa indicação pensando nas possibilidades de vitória. Por exemplo, hoje, nesta eleição, os partidos estão pensando muito em contribuir, em reforçar a sua representação no legislativo. Então, muitos partidos não estão nem se decidindo por candidatos a presidente ou a governador, vão usar o fundo eleitoral para reforçar a sua representação no Congresso ou nas assembleias legislativas. E ainda durante o registro das candidaturas, né, a homologação, registro e a escolha prévia nas convenções partidárias, né, todos esses procedimentos aí do calendário eleitoral ainda devem ser respeitados dentro dos partidos os limites máximos e mínimos de candidaturas por gênero. Sim, que é 30%. E que, em geral, não tem sido obedecido, tem deixado a desejar, e, em alguns casos, quando é obedecido, são candidaturas que são indicadas só para cumprir os 30%. Uhum. Na realidade, elas não têm um reforço, porque a candidatura,
para ter viabilidade, ela precisa do financiamento do partido, porque só o financiamento do candidato, numa competição como essa, desse tamanho, especialmente para deputado federal, mesmo para deputado estadual, em alguns estados, como o estado de São Paulo, que a competição é muito grande, sem financiamento público, que hoje só tem financiamento público, né? Tem o fundo eleitoral e tem o fundo partidário, essa candidatura não se viabiliza. Quer dizer, algo que já é discutido há muito tempo, né? A implementação dessa cota de 30% para candidaturas femininas dentro dos partidos não representa, não significa necessariamente representatividade no momento da eleição, né? Na participação feminina na política brasileira. Na última eleição municipal, o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma regulamentação que o fundo eleitoral deveria financiar 30% das candidaturas femininas, era na mesma proporção. Mas isso não resolveu, porque o número de mulheres eleitas nas eleições municipais não aumentou. Exato, exato. Agora, bom, enfim, a partir do momento em que o candidato é escolhido, né, nas convenções partidárias, o registro já pode ser apresentado à Justiça Eleitoral, o prazo máximo é dia 15 de agosto. Já a partir do dia seguinte, dia 16 de agosto, é autorizado o início da campanha eleitoral. Sim, tem início a campanha eleitoral. E o horário eleitoral gratuito, ele começa no dia 26 de agosto. Como ficam as regras, tanto para a campanha eleitoral, como para o horário eleitoral gratuito e a propaganda partidária na TV, no rádio e para as redes sociais? Olha, a recomendação, pelo menos a legislação, ela não tem nenhuma recomendação especial, ela está liberada para rádio, televisão e redes sociais. O problema é que o uso das redes sociais, para este caso, não tem uma regulamentação específica, tem a regulamentação do uso das redes sociais, mas não a regulamentação do uso das redes sociais para as campanhas eleitorais. Professora, para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, né, e têm dificuldade de entender como se formam esses arranjos partidários, né, e em coligações, desde 2017 as coligações foram extintas nas eleições proporcionais, mantidas apenas para as eleições majoritárias, mas a união de partidos em federações partidárias pelo Congresso Nacional foi autorizada na reforma eleitoral de 2021. Quais são as diferenças entre as coligações e as federações partidárias? Olha, as coligações, essa é a primeira eleição federal, né, que tem para eleição para presidente, governador, Câmara Federal e Câmara Estadual, em que as coligações estão proibidas. Elas foram proibidas primeiro nas eleições de 2020, nas eleições municipais, né, e o resultado das eleições municipais, de alguma forma, provocou a edição dessa medida sobre as federações partidárias e a União. O que aconteceu nas eleições municipais? Houve uma diminuição não esperada, menor do que a esperada pela legislação do número de partidos. O fim das coligações para as eleições legislativas, ela foi proposta para que houvesse uma diminuição do número de partidos. Houve uma diminuição do número de partidos em municípios de pequeno porte, mas em municípios de grande porte, essa diminuição dos números de partidos não aconteceu e a fragmentação partidária continuou existindo. A legislação sobre o fim das coligações está vigorando agora para as eleições de 2022 e foi aprovado o ano passado, então, a questão das federações numa tentativa de diminuir o número de partidos e de diminuir a fragmentação partidária. Na coligação, não pode haver, é proibido coligação para as eleições proporcionais, para deputados federais, estaduais e vereadores, mas não para o executivo. O executivo continuou fazendo as suas coligações nas eleições municipais. O fato dessas eleições municipais, né,
ter acontecido sobre a égide dessa legislação provocou algumas mudanças na composição, na escolha dos candidatos, inclusive para o legislativo, que tem reflexo na escolha dos candidatos para o legislativo esse ano e toda uma busca para reforçar a representação dos partidos nas câmaras, na Câmara Federal e nas assembleias, mesmo porque esse ano é o segundo ano de eleição para as câmaras federais e estaduais, em que vai funcionar a cláusula de desempenho. O que é a cláusula de desempenho? Os partidos que não conseguirem um determinado número de deputados eleitos, né, na Câmara Federal e um determinado número, né, de votos, eles não terão acesso ao fundo partidário e nem ao fundo eleitoral. Então, a federação, ela de alguma forma procura não apenas trazer outros partidos pequenos que cairiam na cláusula de barreira, né, pelo menos 10 partidos cairiam na cláusula de barreira esse ano e não teriam acesso ao fundo eleitoral, é o fundo eleitoral, mas também ter um número de candidatos com maior competitividade que aumentariam o número, né, de candidatos eleitos por essas federações partidárias e por essa união. No entanto, como a janela partidária ela acabou por não produziu o efeito esperado e alguns partidos cresceram de forma muito grande. O PL, por exemplo, é um deles, né? O mesmo o PP e o Republicano foram os 3 partidos que mais cresceram. Isso implicou em que alguns partidos não consideraram interessante ter a federação partidária, porque na federação partidária, de alguma forma, o partido maior ele teria predominância e ele também teria que dividir com os outros partidos menores as candidaturas, né? Eles teriam que fazer um acordo sobre isso. A federação, existe a ideia, ainda não está registrado, uma federação partidária entre PT, PSB, PSOL e PCdoB, mas também isso não está efetivado ainda, e com a condição de que a federação partidária tem que valer por 4 anos. Diante dos inúmeros problemas que os partidos têm tido em conjugar os interesses do partido no nível federal e no nível estadual, há toda uma reflexão sobre como isso vai acontecer nas eleições municipais de 2024, como é que esses interesses numa federação partidária vão se resolver. Mesmo o DEM, né, que se uniu ao PSL numa união, né, eles têm tido muita dificuldade em resolver os arranjos regionais. E dentro dessas federações partidárias, né, a senhora apontou que a tendência é que exista a prevalência do partido maior, né, com candidatos mais fortes, mesmo sem a regra das coligações, agora com a existência da possibilidade da formação dessas federações partidárias, as legendas ainda continuam muito dependentes daqueles convencionais puxadores de votos? Na realidade, o que os partidos consideram é que os candidatos, os que hoje estão eleitos, os representantes eleitos na legislatura anterior, teriam uma vaga normal, né? Teriam uma vaga garantida na decisão sobre as candidaturas. Os outros candidatos, eles são decididos dependendo de uma avaliação da possibilidade de ser um puxador de voto. Então, alguns candidatos, por exemplo, são chamados, mesmo que não tenham uma atuação partidária muito forte, para ser um puxador de votos naquele lugar, naquela região, naquele estado, ou mesmo em relação ao governo. Certo.
Professora, para finalizar aqui as nossas informações sobre a questão do calendário eleitoral, né, o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro, e um eventual segundo turno para votação aos cargos de presidente e governador no dia 30 do mesmo mês. O último dia para a diplomação dos eleitos é no dia 19 de dezembro. Nos últimos anos, né, muito em razão das tendências políticas do governo federal, né, e de outras manifestações políticas que se instalaram, né, prevaleceram no Brasil nos últimos anos, muito se questionou a eficácia das urnas eletrônicas. As eleições nos últimos anos, elas têm tido os resultados e a apuração cada vez mais rápida em razão desse sistema que é reconhecido em muitos outros países como um sistema moderno, né, como um sistema rápido, ágil. Qual que é a expectativa com relação a esse ano? A senhora acredita que haverá esse tipo de questionamento, esse tipo poderá haver esse tipo de problema com relação a questionamentos em cima da eficácia das urnas? Como a senhora vê esse tipo de questionamento? Olha, a eficácia das urnas eletrônicas, elas têm se mostrado muito boa, excelente, tanto que desde que elas foram implementadas no Brasil, nunca houve nenhum caso específico de problema com as urnas eletrônicas, né? Inclusive, o atual presidente da República, os governadores e o atual Congresso e as atuais Assembleias Legislativas foram eleitas com as urnas eletrônicas, mas essas contestações, eu acredito que elas vão continuar existindo, porque é uma forma de mobilizar o eleitorado de determinados candidatos que não interessam o resultado, que se interessam em contestar o resultado que vai acontecer no dia 2 de outubro. Ok, essa foi a entrevista com a professora, cientista política e docente da Unesp, Maria Tereza Kerbaui, mais uma vez trazendo para a gente as informações, os prazos do calendário eleitoral agora para 2022 e também outros detalhes com relação a regras, as novas e as que são mantidas para a campanha, para o registro de candidaturas e para o pleito deste ano no Brasil. Professora, mais uma vez, muito obrigada pelas contribuições. Muito obrigada. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru e reforço que este programa, todo o conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar no YouTube. Procure o nosso canal TV Câmara Bauru. Até a próxima!